canal Crochê de Letícia. Estou de volta finalmente depois de pouco mais de 2 meses sem poder publicar aula nova, porque eu estava tratando da síndrome do túnel do carpo. Eu não conseguia trabalhar e agora, como está sob controle, eu estou voltando a trabalhar. Então, resolvi criar uma peça que fosse fácil, rápida de fazer, até para quem está com um pulso bichado como o meu, né? E aí nasceu esse cropped aqui, que é apenas 2 carreiras de square. Ele tem cerca de 29 centímetros de altura, tá? Então, são 2 carreiras de square com elástico em cima e embaixo. Cada square mede cerca de 11 centímetros. Porém, você pode aí medir quando você terminar o primeiro, porque de acordo com a tensão do seu ponto, pode ficar maior ou pode ficar menor. E se ele tiver uma alteração aqui dessa medida, aí você vai precisar recalcular a quantidade de square para ver se vai continuar sendo a mesma, tá? Então, para você fazer o cálculo, que eu utilizei é a medida do busto dividida pela medida do tamanho em centímetro do square, tá? Então, aqui no caso eu fiz 96 dividido por 11 centímetros. Então, 96 dividido por 11 deu 8, fração, que você ignora a fração e fica só com o número inteiro que aparecer desse cálculo, tudo bem? Então, é isso. Então, você precisa aí de um novelo, que pode ser Clea Mil, como eu estou utilizando em fio duplo. Clea Mil ou Camila Mil tem que ser fio duplo, agulha 1,75 e elástico colorido. Caso você não queira trabalhar com Clea Mil ou Camila Mil em fio duplo, você pode trabalhar aí com Anne, ou com Camila Fashion, ou com Bella Fashion, tá? Você pode usar o elástico chato branco também, mas eu acho ele mais durinho. Eu acho melhor de trabalhar esse colorido, que é fácil de encontrar aí nas lojas de armarinho. Esse eu já tinha em casa e estou utilizando. É um elástico que rende muito. Eu comprei a caixinha aqui, ó, pacotinho fechado. Já utilizei para biquíni e ainda tem sobra, continuo usando. Aliás, gente, a minha irmã sugeriu... Ó, acabei de ver um erro aqui, que eu esqueci de fazer o picô. Enfim, a minha irmã sugeriu que eu colocasse mangas aqui nessa peça. E aí eu quero saber de você, coloco ou não coloco manga? Porque pra eu colocar manga, eu preciso comprar outro novelo, porque o novelo que eu tinha já era usado, então sobrou muito pouco dele. Não vai dar pra fazer 2 mangas. Então eu só vou comprar outro novelo e fazer as mangas caso você queira muito. Então curta o vídeo e principalmente diga nos comentários, queremos manga, queremos manga. Então... se você é novo por aqui e gostou da minha forma de ensinar, te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Todas essas informações e mais outras você encontra no meu blog, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos para a aula? Então, nós vamos começar aqui dando uma laçada inicial. Na sequência, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Volto na primeira que foi feita, introduzo aqui a minha agulha. Deixa eu introduzir aqui direitinho. E puxo a laçada aqui dentro direto, aqui está iniciado. Vou subir 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aqui dentro do círculo feito, e já conduzindo esse fio inicial, eu vou fazer mais 15 pontos. Contando com essas 3 correntinhas iniciais, eu tenho 16. É importante que sejam exatamente 16, contando com as 3 iniciais. Então, aqui, ó, eu já tenho 2 pontos que eu fiz, mais as 3 iniciais, preciso de mais 13 pontos aqui. Eu vou terminar, te encontro aqui no final. Já estou com 16 pontos aqui, então eu venho aqui, ó, na terceira correntinha do início, introduzo minha agulha, puxo a laçada, fechando a nossa primeira carreira. Para a segunda, eu subo 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e faço mais 2 de separação. Dou uma laçada na agulha e no próximo ponto alto à frente, eu faço um ponto alto. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, você não vai pular nenhum. 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, no próximo ponto alto à frente aqui, o da nossa base, eu faço ponto alto. 1, 2 correntinhas e eu vou trabalhar assim para todos os pontos de base. Não pule nenhum, tudo bem? Te encontro aqui no final. Então, ele vai estar assim, trabalhei um ponto para cada ponto de base, separado por 2 correntinhas. Agora, eu faço as minhas 2 últimas e vou encerrar aqui na terceira correntinha do início. Então, conto 1, 2, na terceira eu introduzo e fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui para dentro desse espaço, porque nós vamos começar agora a trabalhar apenas nos espaços. Subo 3 correntinhas, dou uma laçada e agora eu vou fazer metade do ponto e não vou encerrar. Então, ó, eu puxo aqui e deixo na agulha. Vou fazer isso novamente, dou uma laçada, introduzo, puxo a laçadinha. E agora aqui, ó, eu encerro desse jeito, eu fico aqui, ó, com 1, 2, 3 pontos, contando com as correntes iniciais. Agora sim, eu fecho todo mundo junto, tá? Depois que eu fecho, eu faço 1, 2, 3, dou laçada na agulha e vou pro próximo. Onde eu vou aqui, ó, fazer também
como se fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro apenas a metade. Deixo na agulha, dou outra laçada, novamente 2 e faço novamente 3. Fico com 3 pontos na agulha, puxo todo mundo junto e conto 1, 2, 3. Vou pro próximo. Eu vou repetir isso para cada espaço que eu tenho aqui, tá? Laçada, puxo e vou deixando na agulha. Laçada, puxo aqui, tiro só a primeira, deixando 3, encerrando e fazendo novamente 3 correntinhas indo pro próximo. Então, vou terminar essa carreira, te encontro lá no final para subirmos a próxima. Seu trabalho está dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, passo por todos esses pontos até o outro lado, puxo a laçada aqui por dentro e faço meio ponto, puxando aqui, ó, todas as laçadas de uma vez, tá? Então, aqui vai ser equivalente às 3 correntinhas que víamos trabalhando. Agora, eu já começo aqui mesmo. Eu venho aqui, ó, passo por baixo a minha agulha para puxar a laçada e fazer o meu ponto baixo. Apenas dessa forma. Vou trabalhar agora arcos de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui para o próximo espaço e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o próximo espaço e faço ponto baixo. Vou circular o meu trabalho assim. Quando for fazer a última da carreira, eu retorno com vocês. Então, fiz, ó, para cada espaço, tem um ponto baixo formando o arco de 5 correntinhas, tá? Você não pula ponto nenhum. Agora, aqui, eu vou fazer o último, eu faço apenas 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou aqui, ó, nesse meu ponto baixo, introduzir a agulha, puxar a laçada e vou fazer um ponto alto, porque o ponto alto equivale às 3 últimas correntinhas que faltam para as 5. Agora, aqui mesmo, eu introduzo minha agulha, puxo a laçada e vou fazer o meu ponto baixo. E vou fazer outra carreira de arcos exatamente igual, de 5 correntinhas também. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui, ó, sobre o arco da carreira anterior e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho sobre o arco da carreira anterior e faço ponto baixo. Repito isso aqui para todos dessa carreira anterior, te encontro aqui no final para a próxima carreira. Então, ele vai estar desse jeito e agora vamos deixá-lo quadrado, tá? Então, primeiro eu vou encerrar a carreira, faço 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou fazer o ponto alto aqui, ó, no nosso ponto baixo inicial. Deixa eu enxergar ele aqui direito, sem a tela aqui do celular. Tenho a impressão que eu não consigo enxergar direito quando eu tô olhando apenas para a tela do celular. Enfim, agora nós vamos estar começando aqui. Novamente, primeiro eu faço aqui um ponto baixo. Faço 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer aqui o ponto baixo. Vou fazer 2 vezes aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 sequências de arco e vou fazer uma quina. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 2 laçadas na agulha, porque nossa quina é de ponto duplo. Vou vir aqui, ó, fazer o nosso ponto duplo. Faço 1, não encerro, deixo na agulha, tá? Importante. Dou 2 laçadas novamente e venho aqui, ó. Tiro 1, tiro 2. Agora que eu tenho 2 pontos juntos, eu vou fechar os 2 juntos desse jeito. E vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, 2 laçadas na agulha e vou repetir isso aí. 1, 2, deixa na agulha, não encerra. 2 laçadas, vou pro próximo. 1, 2. Agora que eu tô com 2 na agulha, eu fecho tudo junto. Então, nossa quina vai ficar desse jeito, tá? Como se fosse um ponto leque gigante. Vou fazer 5 correntinhas, sempre 5, tá? 2, 3, 4, 5. E vou fazer ponto baixo aqui na lateral. E vou fazer novamente 2 sequências de arco de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu soltar aqui o meu fio. Faço ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5.
faço ponto baixo. Se eu tenho duas sequências de arco, eu faço outra quina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, duas laçadas na agulha e vou fazer a minha quina no próximo arco à frente. Você não vai pular nenhum arco de base, vai trabalhar todos dessa forma que eu estou mostrando, tá? Você faz uma quina, após uma quina, faz duas sequências de arcos. 1, 2, 3, 4, 5, sempre 5 correntinhas. Sempre 5 correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer aqui o meu último com vocês e depois vocês terminam aí esse square sozinho. Eu volto pra mostrar como é que ele fica pra você tirar dúvidas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, já vem agora duas sequências de arcos. Opa, deixa aqui, depois eu tiro direito. Resolveu enganchar comigo. Então, vai ficando desse jeito. Eu preciso de 4, temos 2. Você precisa fazer os próximos, tá? Sempre seguindo essa sequência, vai dar certinho. Vai fechar aqui certinho com a outra quina aqui, ok? Então, eu vou terminar. Te encontro aqui no final. Então, olha, circulei, ele vai estar desse jeito, tá vendo? Sempre seguindo a mesma coisa, vai dar super certo, ó. Dois arcos, aí vem a quina e aqui já tem o encerramento. Então, eu fiz as 5 correntinhas. Vou apenas encerrar aqui com você para que você não tenha dúvida. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que fizemos aqui no início, introduzo a minha agulha e puxo a laçada aqui dentro direto. Então, feito isso, é só encerrar aqui o ponto e cortar o fio. E você vai fazer o próximo, sendo que quando você estiver faltando aqui, ó, essa última quina, eu volto com você já para unirmos a um outro square. Nós vamos estar unindo agora. Eu já tenho aqui um unido. Ele vai ficar desse jeito aqui. Ele é unido direto. Então, vou vir aqui agora para unir nessa lateral aqui. Eu tô aqui com duas laterais e iniciada a terceira, apenas com os 2 pontos duplos fechados juntos. E eu vou fazer aqui apenas 2 correntinhas. 1, 2. Vou aqui unir do outro lado, passando aqui, ó, a minha agulha por baixo. Lembrando que precisa estar pelo direito aqui, para cima, a sua peça que está sendo unida, para não ficar um para cima e outro para baixo, tá? Um pelo avesso, outro pelo direito. Então, puxo a laçada aqui dentro direto, tá? Desse jeito, faço mais 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha e volto a trabalhar cada outro lado, porque estamos terminando ainda essa carreira. Então, eu faço um ponto, 2 pontos e fecho tudo junto. Faço 1, 2 e vou vir pro outro lado de novo. Venho aqui, ó, na lateral, passo a minha agulha por baixo, puxo a laçada aqui dentro direto. Novamente, 2 correntinhas e venho aqui embaixo fazer o ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, vou para o outro lado, aqui nas correntes, passo a minha agulha por baixo, puxo a laçada aqui dentro direto. Puxo 2 laçadinhas de novo, melhor 2 correntinhas, e vou aqui fazer o meu ponto baixo. Tá? Então, vamos nos situar aqui, ó. Estamos aqui. Ainda temos que trabalhar esse tanto aqui. Então, novamente, é sempre esse trabalho de zigue-zague. 2 correntinhas. Venho aqui, ó, pro meu arco. Olha, puxo direto, tá? Não tem nenhum mistério. Faço mais 2 correntinhas e venho pra cá pra fazer o ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas e agora nós vamos estar aqui, ó, trabalhando a quina. Então, aqui na lateral, puxo aqui dentro, faço 2 correntinhas e eu venho fazer aqui os pontos duplos aqui dentro. Então, faço aqui o primeiro ponto, 2 laçadas, vou fazer o segundo ponto. Opa, não é pra passar por dentro ainda. Fico com 2 pontos juntos aqui na agulha, fecho todo mundo junto. Faço 2 correntinhas, eu vou fazer minha última união. Venho aqui, ó, no meio do anterior. Deixa eu ver aqui, a forma que você estiver visualizando um pouco melhor. Aí, puxo direto, faço 2 correntinhas e vou terminar aqui.
Agora, aqui eu faço meus últimos 2 pontos duplos. 1, 2, fecho, faço 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui, ó, e vou fechar. Feito isso, corto minha linha e vou fazer o próximo. Vou trabalhar aqui até eu conseguir a largura do meu busto. Vai estar aparecendo aí pra vocês as quantidades e a forma de calcular, tudo bem? Então, é isso. Volto com vocês, tá? Quando eu tiver pra fechar o último, porque são lados opostos, e aí pode ser que alguém tenha dúvida, e eu volto pra mostrar. Então, já estou com a tira de 7 unidos, eu vou unir o 8º para fechar o círculo. E eu preciso unir um lado e unir o outro. Então, eu tenho que começar praticamente direto, tá? Um detalhe aqui é que, se você precisa ajustar aí melhor o tamanho, você vai trabalhar com uma mais ou uma menos. Uma menos, você vai ficar com a peça bem ajustada ao corpo, com uma mais vai ficar mais frocadinho, vai criar um babadinho. E se você quiser com mais babado, porque você tem pouco busto, trabalhe com 2 a mais do que eu coloquei. Então, primeiro eu vou fazer aqui os meus 2 arcos, tá? Iniciais. E na primeira quina que eu trabalhar, eu volto pra unir. Eu virei dessa forma aqui pra ficar melhor de visualizar. Então, já fiz aqui os 2 pontos duplos, faço 2 correntinhas. E vou cá do outro lado na primeira quina que eu preciso unir. Então, eu venho aqui, ó, na primeira quina, puxo a laçada aqui dentro direto e faço umas 2 correntinhas. E venho continuar a trabalhar aqui do outro lado. A união é a mesma que você tá fazendo, tá? A diferença é que você tem lados opostos agora, então, já na primeira quina, você já precisa trabalhar ela aqui, a união, tá? Mas, de restante, é tudo igual. Então, vou adiantar e volto no final dessa primeira união aqui para lhe mostrar como está, ok? Então, estou aqui com a primeira quina unida, vai estar desse jeito aqui, tá vendo? Igualzinho ao que nós já fizemos, nada diferente, mesma quantidade de pontos. Agora, eu preciso trabalhar essa lateral sem união, até chegar a minha próxima lateral aqui do outro lado. Então, agora eu vou só trabalhar aqui os arcos até chegar aqui a próxima quina e volto com vocês. Então, esse lateral aqui não tem união, eu preciso unir o outro lado aqui. Então, trabalhei aqui os 2 pontos duplos, fiz 2 correntinhas e vou vir cá do outro lado, deixa eu ajeitar aqui as pontinhas para eu enxergar bem, onde eu vou estar fazendo a minha união. Então, aqui, ó, eu passo por baixo, puxo a laçada, sempre da mesma forma, tá? Mas duas laçadas na agulha e venho trabalhar a carreira que eu ainda estou encerrando. Então, a gente encerra a lateral da carreira ao mesmo tempo que faz a união. Tá legal? Então, você já sabe fazer essa união. Eu vou adiantar ela, volto cá no final. Então, cheguei aqui ao outro lado, tá feita aqui a união. E aqui eu fiz as 5 correntinhas e vou encerrar aqui no ponto baixo inicial. Aqui basta cortar e vai estar encerrado, nossa primeira carreira está fechada. Precisamos fazer outra carreira de squares. E para essa próxima carreira de square, você vai fazer união onde já tem união, tá? Então, para que você não tenha dúvida, quando eu for fazer a primeira união dentro da outra, eu volto e mostro como eu estou fazendo, para que você consiga fazer perfeitamente aí. Muito bem, então, eu marquei aqui onde foi o último, só para, no caso de eu precisar de desmanchar, né, no futuro, não sei. A gente vai fazendo e depois vai descobrindo se vai gostando ou não. Então, eu comecei aqui, eu quero deixar essa parte aqui, que vai ser a emenda, para a parte de cima, tá? Para ficar como esse outro aqui, que todos ficaram para um lado só, os fios de acabamento. Então, para isso, eu já vou começar aqui no segundo, tá? Então, vou fazer a união aqui até aqui, o restante trabalha sem união. Vou começar. Muito bem, então, tô aqui já com as 2 correntinhas e os 2 pontos duplos.
e eu vou fazer a união direta. Então, eu venho nesse aqui, ó, eu venho aqui onde tem uma união. Você vai pegar aqui, ó, e vai ver que tem um miolinho aqui, tá bom? E é nesse miolinho que eu faço a união, só que eu faço por baixo. Então, venho aqui, ó, nesse meio, entre eles, introduzo minha agulha. Você não pode colocar nem em um exatamente e nem no outro, mas no meio entre eles. Puxa a laçada por dentro aqui, direto, tá? Feito isso, faço mais 2 correntinhas e aí eu volto a trabalhar normalmente aqui a minha união, como eu já lhe ensinei, tá? Opa, deixei escapar fio aqui. Então, como eu já lhe ensinei isso aqui, eu vou adiantar, volto ali no final, só para você ver mais uma vez eu fazendo essa união, para você aí ficar bem segura. Então, vai estar desse jeito, ó. Temos aqui 3 uniões, e vou fazer a minha última aqui, para o início da segunda carreira de square. Novamente, eu viro ele aqui para cima, localizo o meio, e introduzo a minha agulha nesse meio. Puxo a laçada aqui dentro direto, faço umas 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, e volto a trabalhar o meu square cá do outro lado, tá? Porque ainda preciso terminar ele. Então, terminando a união, o que é que você faz? Continua trabalhando o seu square até encerrar ele, tá? Você ainda tem mais uma quina para fazer e essa próxima quina não tem união. Então, aqui, ó, ele vai ficar desse jeito. Temos a nossa primeira união aqui da segunda carreira. E aí, eu volto com vocês para explicar como você vai trabalhar tendo 2 laterais para unir. Tudo bem? Vamos lá? Bem, então, estou aqui com o primeiro unido e vou unir o segundo. Como eu quero que fique o acabamento para a parte de cima, eu já vou começar já na primeira quina, tá? Para que ele fique aqui para a parte de cima. É coisa minha, você pode colocar para o lado que quiser aí a finalização do square, não tem problema nenhum. Então, nós vamos começar primeiro aqui, tá? Normalmente, como você faria, fiz as 2 correntinhas, passando aqui, ó, por baixo e puxando a laçada. E voltando a trabalhar aqui as correntinhas, 2 laçadas na agulha e continua a união que você já conhece. Eu preciso lhe mostrar a união quando feita aqui, tá? Onde tem essa união de 3, porque você já fez até aqui, você já sabe essa parte. Então, eu volto quando chegar aqui. Então, ele vai estar desse jeito. Eu já fiz aqui a união, do jeito que eu já lhe ensinei, em toda essa parte, tá? Até a lateral aqui. E agora, eu preciso unir essa segunda quina. Então, eu já fiz aqui as 2 correntinhas. E eu vou encontrar o meio aqui, onde tem 3 uniões. Veja, temos aqui essa união, essa e essa, tá? Então, é aqui nesse meio dessas uniões que nós vamos fazer a nova. Então, eu venho aqui, ó, viro ele assim, tá? E eu venho aqui, ó, no meio, mais ou menos no meio. Exatamente, perfeitamente no meio, não tem como ser, tá? Mas você não vai colocar dentro de nenhum deles, tá? Você não vai aqui, ó, trabalhar dentro da correntinha. É sempre dessa forma, puxou direto, faz umas 2 correntinhas e volta a trabalhar, porque ainda temos que unir o segundo lado aqui na parte de baixo, até chegar à terceira quina. Então, fiz aqui os 2 pontos, fecho junto, faço 2 correntinhas e venho trabalhar aqui. Tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui o meu fio. 2 correntinhas, volto pro lado de cá. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma noção do trabalho como um todo, tá? Então, ó, ele vai ficar desse jeito, nós temos 4 encontros aqui, tá vendo? Sempre que você tiver que trabalhar com mais de uma quina, vai ser dessa forma que você vai fazer. Agora, você tem que continuar aqui até essa próxima quina, onde você tem novamente 2 encontros para trabalhar como trabalhou aqui, tá? Terminado esse, você continua trabalhando a lateral até encontrar aqui na parte da frente, onde você finaliza e continua. Eu só volto com vocês agora quando eu estiver quase terminando de fazer novamente o meu círculo, porque no último serão 3 lados. Então, para que você não tenha dúvida, eu volto e dou mais uma orientação. Então, eu dei aqui a volta completa no trabalho, tá? Falta apenas um para fechar o círculo. E eu já trabalhei aqui 2 arcos e a metade da primeira quina. E é a mesma coisa, gente. Você já começa aqui, ó, já desde a primeira a fazer a união, só que a diferença é que você continua unindo por 3 lados, tá?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar trabalhando. Quando eu chegar nessa parte aqui, eu volto, mostro como tá indo. Depois eu subo mais um pouquinho, eu volto e mostro só para você tirar dúvidas, porque não tem nada diferente para eu lhe ensinar nesse momento. Muito bem, então, eu já fiz aqui essa primeira parte. Deixa eu lhe mostrar. Tá vendo? Exatamente como eu lhe ensinei, com 2 lados, tá? Tudo igual. Agora, eu continuo a trabalhar aqui, tá? Porque eu tenho essa outra quina para unir. Vou unir essa outra quina e vou subir unindo até a quina de cima, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e volto para mostrar para você como está e você tirar suas dúvidas. Então, como é que eu estou aqui? Olha, eu já fiz aqui a última quina, tenho aqui, ó, os 4 lados, tá? Tudo sempre igual, tá? Todos os 3 lados fechados, falta apenas essa quina aqui. Que é só vir aqui, ó, passar minha agulha por baixo, passar a laçada direto, fazer mais 2 e voltar a trabalhar cá. Eu não vou encerrar aqui após eu fechar aqui nesse início, tá? Porque nós já vamos começar a trabalhar aqui na parte de cima. Então, vou só encerrar isso aqui para nós começarmos. Então, vai estar desse jeito, né? Terminei de fechar aqui, tô com os 4 lados aqui fechadinhos, unidos, da forma que eu já lhe ensinei. E eu vou continuar daqui mesmo. Note que eu nem fiz aqui os acabamentos de fio, porque eu vou aproveitar e vou cobrir ele aqui com pontos baixos, tá? Mas você pode fazer o acabamento se desejar antes. Então, vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar aqui nos espaços cerca de 3 pontos baixos. E aí, você vai avaliar como vai ficar melhor para a tensão do seu ponto, porque eu não quero que isso crie um babado, mas também eu não preciso que isso aqui feche, porque nós vamos, na sequência, passar uma carreira de elástico aqui nessa parte de cima, para segurar a nossa peça no corpo, tá? Então, se para você com 3 pontos no espaço e 1 ponto sobre o ponto estiver repuxando, coloque 4 ou 5, já que temos 5 correntinhas aqui, tá? Mas para mim, veja, vai ficar super legal com 3 pontos e 1 ponto sempre sobre o ponto, tá? E aí, eu vou trabalhando de acordo com o espaço. Aqui eu tenho um espaço menor, eu trabalho só 1 ou 2 pontos, tá? Não tem quantidade certa nem errada, tem que vai ficar melhor pro seu trabalho aí, pra tensão do seu ponto. Então, distribua aí os pontos com sabedoria. Sim, percebi que não mostrei trabalhando aqui sobre acabamento, tá? Pra fazer o acabamento de fio. Então, eu venho aqui, ó, no ponto, onde tem um outro ponto, puxo o fio aqui, ó, e vou trabalhar o ponto baixo, tá? E aí, eu vou trabalhando agora e conduzindo aqui o fio por dentro dos pontos. E eu faço isso por uma quantidadezinha boa, tá? Não precisa ser inteiro o fio, não. Apenas por alguns pontos, só pra ele ficar aí com uma boa quantidadezinha protegido. Ó, eu posso puxar aqui, ó, pra ele ajeitar e não criar volume, tá? E aí, depois de mais alguns pontos, eu corto. E vou fazer isso com cada um deles, tá bom? Então, vai ser isso aqui o meu acabamento de fios, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Por isso, pra mim, foi importante colocar todos numa mesma direção, pra facilitar a minha vida. Então, agora eu realmente volto quando eu terminar de fazer essa carreira. Então, terminei aqui de dar a volta e agora nós precisamos cortar o elástico. Nós vamos utilizar aqui essa medida, tá? Para o contorno do busto, para tamanho P, 65 centímetros, para tamanho M, que eu vou cortar pra mim, 72, na verdade já cortei, tá aqui, né? E para tamanho G, 80. Eu não tinha o GG, porque de onde eu tirei essa tabela não tinha GG. Então, eu fiz uma estimativa, tá? Porque entre o tamanho P e o tamanho M é cerca de 7 centímetros de diferença. Entre o tamanho M e o tamanho G, 8 centímetros. Então, eu fiz a perspectiva de 8 centímetros para GG também, ficando com 88 centímetros, tá? Então, você só tem que cortar isso utilizando aí uma fita métrica. Você vai pegar a sua fita. Eu gosto de cortar com 1 centímetro a mais, porque nós vamos costurar e ele vai ter uma perda no tamanho, tá? Então, você vai medir aí, tá? E quando chegar ao tamanho, sem esticar, ó, você só coloca, não faz isso. Se você fizer isso, vai dar um tamanho errado, tá? Apenas passe a fita até chegar ao tamanho que precisa e então você vai cortar. Você corta e vai passar também uma linha aqui, ó, por uma agulha de costura para costurarmos a ponta. Então, você cortando o seu elástico, você vai aqui, ó, ajeitar ele, tá vendo? Ele vai ter uma perda aqui, ó, de quase 1 centímetro, um dedinho aqui, onde nós vamos costurar bem para que ele fique bem preso. Então, já tô aqui com um nó também na minha linha e só vamos aqui, ó, fazer várias laçadinhas, tá? Para um lado e para o outro. Opa, eu tô embolando aqui o fio.
Deixa eu desenrolar ele. E aí, você vai fazendo aqui uns nozinhos enquanto faz isso. Você vai fazer isso bem para ambos os lados, de forma que você teste depois o elástico e perceba que ele está bem firme, tá? Não faça uma ou duas vezes apenas, não. Eu vou fazer muitas para garantir que isso aqui vai ficar bem firme e que não vai arrebentar enquanto eu estiver usando, tá bom? Se você tiver máquina de costura e souber utilizar ela, pode fazer a costura na máquina também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu só tenho que fazer isso para um lado, fazer isso para o outro, tá? Para ele ficar bem preso, e aí eu volto para passarmos. Então, terminei aqui, já cortei meu fio. Ele, ó, vai ficar um pouco menor do que a minha peça, precisa ser assim. E quando a gente estiver conduzindo, a gente vai franzindo um pouquinho a peça para caber todo certinho. Então, ó, ele ficou bem firme, eu já posso estar passando. Tô utilizando esse elástico colorido, eu resolvi colocar um verdezinho, não tinha exatamente a mesma cor. Se tiver, se você encontrar por aí, melhor ainda, se não, você pode utilizar o elástico branco também. Só que eu acho esse aqui um pouco mais maleável do que o branco. O branco eu acho mais duro, sabe, mais rústico. Enfim, nós vamos começar, vou subir aqui 3 correntinhas. Eu pego aqui o meu elástico, que eu já costurei, e coloco exatamente atrás. E vamos conduzir ele por dentro do ponto. Então, eu introduzo minha agulha no ponto, tá? Exatamente no ponto à frente, não pulo. E puxo a laçada. Quando eu puxo a laçada, ó, a laçada já abraça aqui o meu elástico, prendendo ele, tá? E aí, eu estico a laçada acima da linha do elástico, para que ele não fique dobrado. Feito isso, eu puxo uma laçadinha por dentro apenas, e depois eu tiro as duas juntas. Novamente, eu passo por baixo, puxo a laçada acima da linha do elástico, puxo uma laçadinha apenas por dentro dessa primeira e tiro ela junto com a de cima, tá? Que ela cria tipo um pontinho baixo aqui na parte de cima. Novamente, para você entender, eu vou fazer isso, gente, para todos os pontos, e aí eu vou trabalhar um pouco mais rápido do que isso que eu estou fazendo aqui, tá? Lembrando sempre que você precisa fazer alguns alongamentos, e eu também, ao longo do trabalho, para não se prejudicar, tá? Não tenha muita pressa, trabalhe de acordo com o que seu corpo permite para não se lesionar. Então, é só fazer isso, ó. Puxa. Vamos mostrar aqui para você ver como vai ficando atrás. Veja, ele vai conduzindo. É importante que seja acima da linha do elástico para ele não ficar dobrando, tá? Enquanto você estiver usando. E à medida que você for fazendo, que vai faltando elástico, você vai encolhendo o trabalho, tá? Encolha bem para que caiba tudo aqui dentro. Então, eu só tenho que fazer isso, um ponto para cada ponto de base. Não pule ponto, não suprima ponto, tá? É um ponto para cada ponto mesmo. E eu vou te encontrar aqui no final. Então, veja aqui como ele fica, ó. Tá vendo que dá pra ver um pouco do elástico? E aí, tem partes que ele vai estar um pouquinho mais fechado, você só distribui melhor aqui a forma como o elástico vai ficar, tá bom? Então, terminado isso, eu vou fazer um acabamentozinho aqui nessa parte. Você pode fazer como quiser, pode colocar uma alça, pode fazer ponto caranguejo, pode fazer ponto picô, pode fazer ponto tombadinho, pode fazer só ponto baixo, pode não fazer nada, é só deixar aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui ponto picô. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Puxo a laçada, fazendo ponto baixo, faço 3 correntinhas, volto na primeira correntinha que eu fiz, aqui ó, na terceira, introduzo minha agulha, puxo a laçada desse jeito, e aí eu encerro como se aqui fosse um ponto baixo. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto à frente, eu introduzo minha agulha e faço ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. Volto na primeira correntinha feita, introduzo a agulha, puxo a laçada, fico com 2, encerro e conto 1, 2, 3. Eu vou fazer dessa forma aqui ao redor de todo o trabalho, chegando aqui, onde eu iniciei, eu introduzo a agulha, encerro com um ponto baixíssimo, corto meu fio e nós vamos voltar para trabalhar cá na parte de baixo, tá bom? Então, vou terminar, volto com vocês para continuarmos esse trabalho. Então, terminei aqui de fazer, cheguei aqui ao último, eu encerrei e cortei o fio, tá? Então, tá feito aqui esse acabamento. Agora, vamos trabalhar aqui na parte de baixo. Viro o meu trabalho, também aqui eu tenho fios a encerrar, tá? Da mesma forma. Você pode começar por onde você desejar. Eu vou começar aqui, ó, nessa união entre 2 squares. Tanto faz, tá? Então, eu vou pegar aqui, opa,
pegar o meu fio e vou fazer aqui a mesma coisa na parte de cima, uma carreira de pontos baixos antes de nós fazermos as nossas 2 camadas de elástico, tá? Mesma medida que foi cortada para a parte de cima, mais 2 medidas para a parte de baixo. Então, opa, você pode dar um nó aqui, tá? Eu gosto de trabalhar assim, eu puxo a laçada, passo a linha por cima da agulha e puxo aqui dentro, já prendendo o fio aqui, ó. Quando eu faço a segunda corrente, o fio fica preso. Aí, agora eu vou trabalhar os pontos baixos da mesma forma que eu trabalhei na parte de cima, não tem diferença alguma. Trabalha ponto sobre ponto e trabalha ponto no espaço de acordo com a sua tensão de ponto. Puxa aqui o início e eu volto com vocês na primeira carreira de elástico. Então, terminei de fazer aqui toda a carreira de pontos baixos. E nós vamos fazer aqui agora a passagem do elástico, da mesmíssima forma como eu já lhe ensinei. Então, já tô com um pedaço do elástico aqui costurado, mesma medida que nós fizemos para a parte de cima do busto. Aqui, novamente, eu subo 2 correntinhas, vou aqui, ó, já seguro ele nessa posição, venho no próximo ponto baixo à frente, puxo a laçada, subo até a altura do elástico, puxo uma laçadinha e puxo outra aqui. Tá? Tanto faz, se 3 ou 2 correntinhas, eu acho que no outro eu botei 3, né? Mas você vê que não altera nada não. Subo aqui essa altura e novamente. Então, você já sabe passar o elástico, volto para mostrar para você, esse aqui já todinho passado, e para orientar para a segunda camada. Terminei aqui de passar a primeira carreira de elástico na parte de baixo, tá? Exatamente igual a parte de cima. Para essa segunda camada de elástico, eu diminui um pouco a medida para ir ajustando para a cintura. Então, esse daqui eu cortei com 71 centímetros, tá? Esse aqui tem a mesma medida da parte de cima, que eu tinha cortado com 73 centímetros, porque quando vai fazer, né, a costura, ele diminui mais ou menos 1 centímetro para ficar com 72 correto para o meu tamanho. Mas esse aqui eu já quis fazer menor, então, já foi 71, ele ficou mais ou menos com 70 centímetros aí depois da costura. E para os próximos eu vou diminuir um pouco mais. Então, vamos agora fazer a segunda camada. Então, eu estou aqui com o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas. Vou pegar aqui, ó, o meu elástico, passo por baixo, aqui, ó, melhor, por trás, né, do meu ponto. E vou aqui, ó, no próximo ponto à frente, tá? Ele tem aqui a aberturinha de ponto também, normal. E eu vou puxar até a altura do elástico, tiro uma vez, tiro a segunda vez. Novamente, olha. Venho novamente aqui nessa abertura, puxo aqui, ó, pra cima, um ponto para cada ponto de base novamente. E aí, eu venho aqui, ó, ponto sobre ponto, fazendo isso. Puxo até a linha de cima e faço o meu ponto. Ele vai ficando desse jeito aqui atrás, como você pode ver. Ele já tá preso, eu só tenho que continuar aqui costurando ele. Então, aqui tá concluído. Falta aqui pra mim apenas cortar o fio, tá? E encerrar. Eu não vou fazer outro acabamento aqui na parte de baixo. Eu poderia fazer o mesmo do de cima, também vai ficar muito legal, tá? Se você quiser, você pode fazer. Mas é porque minha mão já cansou e eu quero concluir a aula, então eu vou deixar só com os 5 elásticos. Eu fui diminuindo aqui a medida do elástico, vocês já viram aí, tá? Nos comentários que eu já coloquei no vídeo. Mas só pra reforçar, ficou os 3 últimos com 69 centímetros, que eu cortei. Na verdade, ele ficou com cerca de 68 depois da costura, tá? E se vocês querem que eu coloque mangas, me diz nos comentários, que se tiver muita gente interessada, eu volto pra fazer isso. Porque eu tenho que comprar um novelo novo, só pra isso, que o que sobrou foi muito pouquinho desse daqui. Então, se gostou, já vai se inscrevendo no canal e deixa seu curtir pra que eu possa perceber que realmente você gostou da minha forma de ensinar. Então, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!